o Senhor tem para você essa noite? Aleluia. Aleluia. Vamos orar, queridos, pela vida do nosso irmão. Cheire suas mãos aqui em direção a Ele. Aleluia, Pai. Nós já te damos graças, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus bom e o Senhor faz tudo perfeito, Pai. Obrigado, Pai, pela palavra que vamos receber essa noite. Ó Pai, porque sabemos que a tua palavra é santa, viva, pura e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ó Pai, muito obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor tem algo para falar conosco essa noite. Deus, e o Senhor vai usar a vida do Neftales. Deus, Pai, abençoa a vida dele para que ele possa transmitir, que ele não venha reter nada daquilo que está no coração dele, daquilo que o Senhor colocou no coração dele. Ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem palavras de vida, palavras de eternidade para as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor é bom, Pai. Aleluia. Muito obrigado. Eu nem escutei o taco de fogo gritando, só não escutei o taco de fogo, só o gritando. Mentiu? Pode não, irmão. Amém. Boa noite, igreja. Graças a Deus, amém. Aleluia. Aleluia. Pode acender as luzes. Amém. Vocês estão bem? Amém. Bom estar aqui, né? Amém. Eu não sei vocês, mas eu me alegro quando eu vim na casa do Senhor. Só eu me alegro, né? Porque ficou todo mundo falando. Amém, eu também. Amém. Deixa aqui. A produção está trabalhando um pouco. Aleluia. Estamos avançando, viu, queridos? Amém. Estamos avançando. Aleluia. Talvez vocês estejam se perguntando, eu nunca vi esse cabo passando, porque é novo, é coisa nova acontecendo. Amém. Eu não sei se você prestou atenção, mas depois você dá uma olhada no YouTube. Se você antes ficava angustiado, então você estava ouvindo a administração e aquele negócio que você não entendia bem se era o instrumento, se era um ministro, se era alguém embaixo gritando, agora você vai ouvir exatamente a palavra que é bem limpinha. Isso, glória a Deus. Para você. Só estamos crescendo. Isso, Amém, aleluia. Você está lembrando por isso? Amém. E Paulo dizendo que Deus mata, dizendo que tal coisa aconteceu na minha vida e na sua vida, porque foi a vontade de Deus, porque eu sofri um acidente, porque Deus permitiu que eu sofresse aquele acidente, que uma pessoa faleceu, porque Deus permitiu que ela falecesse. E eu ontem estava estudando para essa palavra, alguns dias eu já venho estudando, e hoje pela manhã eu soube uma notícia bem triste, digamos assim. E eu estava falando com uma pessoa e a pessoa disse: foi da vontade de Deus, Deus levou. Sabe, queridos, e eu não aceito isso, porque não faz parte do caráter de Deus levar ninguém morto, antecipando aquele propósito e aquela promessa que Ele estipulou para mim e para você. Se algo está acontecendo de forma premeditada, nós não temos que culpar Deus, começa a culpar você. Nós não podemos e não aceitamos deixar pessoas aí fora manchando o caráter de Deus. Amém? E aí eu fui pesquisar qual o significado de caráter. Caráter é um conjunto de qualidades boas ou também ruins. Às vezes você pode conversar com alguém e alguém diz: fulano é um bom caráter, fulano não vale nada, é um mau caráter. Sabe, queridos, só que nós estamos falando de um Deus, estamos falando de alguém que o caráter dele é sempre bom, ele nunca muda, ele não mente, ele não mata, ele não traz dano para a minha vida, ele não traz dano para a sua vida. Então nós temos que começar como eu posso falar, não rebater as pessoas quando elas começam a falar isso, mas contrariar elas com a palavra de Deus. Porque a própria Bíblia diz que a palavra, ela não mente. E quem é a palavra? E quem é a palavra? Então, se a palavra é Ele, a palavra não mente, porque muitas pessoas estão chamando Deus de mentiroso. Amém?
E aí eu coloquei algumas perguntas aqui, e eu queria que você começasse a se fazer essas perguntas. As pessoas dizem, Deus mata. Deus mata. Se ele mata, então ele é um assassino. Correto? Vocês estão aí? Se Deus mata, ele é um assassino? Vamos lá, se alguém mata alguém, essa pessoa é assassino? Eu preciso de vocês. Vou perguntar novamente. Se alguém mata alguém, essa pessoa é assassino ou não? Se você é um assassino, você vai para o céu? E por que Deus está lá? Se pessoas chamam ele de assassino, chamam ele de mentiroso e dizem... Aleluia. E aí, uma pergunta bem interessante. Se Deus mata, por que ele te criou? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, se Deus mata, por que ele te criou? Olha para outra pessoa, se tiver, né? Se Deus mata, por que ele te criou? E aí isso me traz uma consciência bem interessante. Não tem nossos filhos? Quem é pai e mãe aqui? Me diga uma coisa, você quando pensou em ter filhos, você pensou em ter seu filho, e você pensou que quando ele nascesse, você ia apenas criar, oh meu Deus, que menino bonitinho, como diz o pastor, né? Oi, que menino bonitinho, eu vou te criar, eu vou gastar muito dinheiro, vou investir muito dinheiro, porque menino tem que respeitar, viu? Eu vou te investir muito dinheiro, eu vou pagar a faculdade, eu vou ter perder noite de sono, eu vou ter todo um trabalho, fazer tudo, mas lá quando tu completar tal idade eu vou te matar. É assim que funciona? E por que você acha que Deus faz isso? Quem é seu pai? Então ele não te criou para te matar. E se alguém disser isso, está em contra o caráter dele. Amém? Lá em João capítulo 10, versículo 10, ele diz o seguinte, isso é um versículo bem conhecido, eu acredito que quem nem é cristão já ouviu esse versículo. O ladrão não vem senão para roubar, matar e... Uns tempos atrás eu dizia matar, roubar e prostituir, mas também da mesma bagaceira, é o mesmo desmantelho. Destruir, prostituir, é tudo ruim. Não é assim? E aí ele complementa aqui, eu vim para que tenham, não é morte não? E eu vim para que tenham, e tenham, e por que quando está acontecendo a falta você diz, Deus está permitindo? Se a própria palavra de Deus diz aqui que ele veio para te dar vida e foi vida em abundância. E por que quando acontece a falta, quando acontece a morte, você culpa Deus? Ah, mas é culpa de Deus. Deus está permitindo eu passar por essa prova. Eita, Jeová. Estou aprendendo com o pastor essas pisadas. Não é assim que funciona? E aí, foi bem interessante. Nós vamos lá para... Hoje é culto de ensino, nós vamos ler muito a Bíblia. Amém? Irmão, eu vou fazer uma pergunta para você. Bem discreta. Você tem lido a Bíblia? Não me responda. Você tem lido a Bíblia? Sabe por quê? Porque isso me leva a um outro pensamento. Se alguém chega para mim e fala de Anne, diz que Anne é isso, que Anne não presta, que Anne é aquilo, eu vou aceitar, conhecendo Anne. Se eu conheço ela porque eu tenho um relacionamento com ela, correto? Então, queridos, para que você consiga defender Deus, não que Ele precise da sua defesa, mas Ele te colocou aqui por um motivo. E foi para que você declarasse a palavra que Ele te colocou aqui para que você declarasse. Então, se alguém chega para você e diz que Deus matou, e se você está ficando calado, é porque você não está tendo um relacionamento com Ele suficiente para saber que Ele não é capaz de fazer aquilo. Queridos, o caráter dele não muda. O caráter dele, o meu caráter, o seu caráter, é algo que a gente vai cada vez mais se aperfeiçoando, se desenvolvendo. Lógico, caráter é algo que, como diz aqui a palavra, lá no significado, é um conjunto de qualidades, boas ou más. Mas também ele complementa dizendo o seguinte:
caracterização do próprio sujeito, índole, temperamento, personalidade. Quem era Jesus aqui na terra? Qual era a personalidade de Jesus? Quando as pessoas vinham e contrariavam ele, o que é que ele falava? A palavra. Ah, porque isso? Ele falava a palavra. Quando Jesus estava lá no canto e veio todo mundo trazendo aquela prostituta e aquele negócio, vão apedrejar, tal. Queridos, Jesus ali, ele poderia muito bem, se ele não tivesse o caráter de Deus, ele poderia ter se levantado, é isso mesmo, ela errou, ela fez isso, ela fez aquilo. Só que o que foi que ele falou? Ele confrontou aquelas pessoas com o quê? Ele confrontou porque ele sabia e ele tinha convicção de quem era o pai dele. Ele sabia que o caráter do pai dele era algo bom. E ele não veio aqui para julgar ninguém, pelo contrário, ele veio para salvar pessoas. E sabe, queridos, você não está aqui e você não veio para a terra para estar julgando as pessoas. Porque se você estivesse fazendo isso, você está indo contra o caráter de Deus. Você não veio para julgar ninguém. Você veio para ajudar as pessoas. Você veio para trazer os perdidos para perto. Você veio para salvar aqueles que estavam distanciados de Deus. Você veio para salvar aquelas pessoas que estavam no mundão aí fora. E aí eu te pergunto, você tem feito isso? Ou você tem somente julgado aquelas pessoas? Aleluia. Lá em Apocalipse, capítulo 22, vai lá comigo. Apocalipse, capítulo 22, só um instante. Quem não sabe onde é o último livro da Bíblia, viu? Quem não souber é o último. Amém? 22, versículo 14. Capítulo 22, versículo 14. Diz o seguinte: felizes os que lavam. Opa, é isso mesmo? 22, 14 e 15. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. E aí eu te pergunto, quem você é aqui? Você é aquele que tem o direito da árvore da vida, que vai simplesmente chegar e entrar pela porta, ou você vai ser aquele que vai ficar aqui do lado da porta, vendo só os outros passarem? Chegou o momento de você alinhar o seu caráter. Chegou o momento de você estar mais centrado no que a palavra diz a seu respeito. Queridos, porque eu não sei você, não existe coisa pior. Eu vou dizer uma coisa minha lá tempo atrás, não muito tempo atrás, porque eu sou novo. Sou. Quando você era pequeno, e quem é criança aqui vai entender isso. Quem já sentiu vontade, de repente, estar lá no parque, aquelas crianças tudo brincando, e você está doido para entrar e você fica só na porta, como diz aquele ditado, aquele palavreado bem antigo, só cerando na porta, né? Aí passa uma criança sorrindo, né? Eita, foi muito bom. Aí vem voltando, eita, foi muito bom, eu vou de novo, vou pedir a papai para ir de novo, eu vou. Aí, e você lá, ó, só olhando. Aí olha a pessoa passando e olha o brinquedinho funcionando. Isso é bom? Qual a sensação que você tem em estar num canto, tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo? É ruim, não é? Querido, não queira ser igual a eles, não. Queira ser a pessoa que você vai entrar pelas portas, que vai estar lá Jesus te esperando. Não seja igual aos outros que praticam feitiçaria, são assassinos, são idólatras, são mentirosos, que vão ficar lá só na porta, só olhando e dizendo, não era para eu ter feito isso. Amém? Aleluia. E aí, não precisa você abrir, o versículo ele é muito longo, mas eu queria que coloquem aí, Êxodo capítulo 20, versículo 13.
Êxodo 20, capítulo 13. Eu queria que todo mundo lesse junto, é um capítulo um pouco longo, mas eu quero que vocês leiam junto comigo. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Amém? Quem já encontrou? Amém? Vai chegar. Irmã. Amém? Eu estou parecendo pastor naquele dia aqui, né? E aí, vai dar certo? Amém? É um versículo muito longo, de passagem. Eu queria que vocês lessem junto. O que é que ele diz aqui? Como diz o pastor, no 3, viu? 1, 2, 3. Quem foi que está dizendo isso? Onde é que você encontrou essa informação? Sou eu, Neftalis, que estou dizendo? É o pastor? É a pastora? É Daniel? Quem é? A palavra. E por que bexiga vocês estão dizendo que Deus mata? Bexiga, aquele negócio que enche. Aleluia. Aleluia. Queridos, o bexiga saiu. Enfim. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus, o que ele declarou, o que ele falou, volta para ele também. Vocês sabiam que tudo que Deus diz tem que acontecer porque a palavra dele não pode ser mentirosa? A palavra dele está dizendo que ele não mata. A palavra está dizendo que ele não mente. A palavra está dizendo que ele não é um assassino. Ah, Neftalis, por que você está batendo tanto na tecla disso? Porque essa palavra assassino e morte, ela é muito forte. Então, se você não está entendendo pela questão da morte, o que dirá se você for entender pela coisinha boa, tranquila, sossegada? Então, entenda uma coisa: Deus não mata. Repita comigo: Deus não mata. Repita mais uma vez. Sabe, queridos, e hoje a gente vai falar tanto do caráter como também da fidelidade dele, porque uma coisa está ligada à outra. Porque quando você tem um caráter alinhado, você é fiel. E tem como eu ser fiel sem ter um bom caráter? Pode até ser. Mas quando você tem os dois andando de forma conjunta, você vai longe. E aí eu queria te fazer umas perguntas. Eu vou perguntando e você vai só refletindo, amém? Quem você é no seu trabalho? Como as pessoas do seu trabalho te veem? Como um peso? Ou como uma pessoa de um bom caráter que é bom estar com você? Porque eu não sei você. Uma pessoa quando ela é mau caráter, ninguém quer estar perto. Uma pessoa quando é mau caráter, as pessoas olham para... Não quero estar perto não, porque eu sei que a qualquer momento vai sair alguma informação ali que não é verdadeira. É alguma mentira. É algo de errado que aconteceu. E aí eu te pergunto novamente. Eita. Quem você é no seu trabalho? Você é fiel no seu relacionamento? Mas eu não sou casado. E quem disse que relacionamento é só se você for casado? Você é fiel no seu relacionamento? O relacionamento que você tem com Deus também é um relacionamento. O relacionamento que você tem, essa intimidade, essa troca que você tem com Ele diariamente, que é necessário acontecer, é um relacionamento. E como é esse relacionamento? Uma pergunta bem intrigante. Você é fiel com você mesmo? Doido isso, né? Porque às vezes a gente acha que ser fiel com as pessoas, a gente sempre pensa como eu vou ser com aquela pessoa, como eu vou me comportar com tal pessoa, qual é o meu caráter através daquela pessoa. Mas e seu caráter com você mesmo? O que é que ele diz a seu respeito? Porque se sua consciência, o seu caráter não te barra, não te freia quando você vai fazer coisas erradas, você precisa se consertar. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Sabe, queridos, e fidelidade e caráter estão ligados a princípios, a promessas, a fé, a perdão. A perdão? Sim. Imagina só
se Deus não te amasse a ponto de te perdoar. Imagina se Deus não te amasse o suficiente a ponto de dizer assim: eu vou sacrificar o meu filho por você. Ei, para uma pessoa fazer isso, ele tem que ter um caráter muito ajustado. Ele tem que ser muito consciente do que ele vai fazer. Ele tem que ser muito consciente do resultado que ele vai ter após aquilo. E seu caráter não pode estar ligado às circunstâncias. Ele tem que estar ligado a quem você é. Porque quando o seu caráter está ligado à circunstância ou a coisas, ele pode mudar a qualquer momento. Porque as coisas, elas mudam diretamente, diariamente, semanalmente. O que era ontem já não é mais hoje. Mas o seu caráter tem que se permanecer ontem, hoje e sempre. Amém? Aleluia. Vai comigo lá em Números capítulo 23, versículo 19. Aleluia. Aleluia. Números 23. Opa. Capítulo 23, versículo 19. Números é lá no começo da Bíblia, viu? Não é o primeiro. Todos encontraram? Ele diz o seguinte: Deus não é homem para quê? Nem filho do homem para quê? Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou tendo ele falado, não o realizará? Vou ler novamente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou tendo falado, não realizará? Sabe o que ele está dizendo aqui? O que eu digo, está dito, vai acontecer, como diz o pastor, é prego batido e ponta virada. Pode dar o sangue na canela. Se eu falei, minha palavra tem o poder, minha palavra tem validade, e minha palavra não vai mudar. Porque não pode. Se ele mudar a palavra que ele já disse a meu e a seu respeito, ele é mentiroso. E o versículo diz, ele não é homem para quê? Se Deus mudar uma promessa que ele disse para mim, ei, Neftales, e por que minha promessa que eu escutei há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, não está acontecendo? Talvez não esteja acontecendo porque você está passando por processo. E talvez esses processos que você estava fazendo, que era para fazer de uma forma, dizendo que era para você andar pelo lado direito, você começou a andar ele pelo lado esquerdo. E Deus não mandou você ir pelo lado esquerdo, Ele mandou você ir pelo lado direito. E as coisas não acontecem no meu tempo e no seu tempo, é no tempo de Deus. Porque uma promessa, eu posso prometer que vou dar o meu carro ao pastor. Prometi, não foi isso? Agora eu disse quando daria? Então eu estou dizendo que eu prometo dar o meu carro para o pastor. Agora, se amanhã o pastor está me cobrando, dizendo eu quero o carro, me dê a chave é minha. Eu disse, não, eu lhe prometi. Eu não disse quando eu lhe daria. O tempo quem vai determinar é quem está prometendo, nem quem está sendo prometido. Aleluia. 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 Deus é bom, amém? Queridos, e dentro desse mesmo versículo aqui, ele nos diz certezas, não é assim? Ele fala claramente, ele não fala por parábolas nem entre linhas, ele fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se você, porventura, está duvidando dessa palavra, significa dizer que você não está acreditando em Deus. Se você não está acreditando em Deus, você está chamando Deus de mentiroso. Aí eu te pergunto, o caráter, o bom ou o mau caráter, está em você ou está em Deus? Porque ele falou aqui claramente, e ele falou sem, como eu falei, sem entrelinhas, sem parábolas, sem distorcer a informação. Ele apenas falou. Deus não é homem para quê? Minta. Ele não foi começando aqui, Deus talvez aconteça, e porventura pode ser que ele solte uma mentirinha. Não, ele disse, Deus não é homem para que minta. Então, querido, se tem dúvida no seu coração essa noite, é momento de você tirar ela. Porque dúvida não é de Deus. Eu não sei você, mas dúvida
é do capiroto. Porque quando existe uma dúvida, significa dizer que você não sabe para que lado você vai. Você não sabe quem você vai seguir. É igual aquela historinha que eu já contei aqui, em cima do muro. Estava o cidadão em cima do muro, do lado Deus e os anjos, e do outro lado o diabo, sentadinho, tomando um suquinho, e Deus e o anjo, vem aqui, vem para cá, tal. Acho que você já sabe dessa história, mas eu vou contar mesmo assim. Porque se você escutou e não está mais recordando, significa dizer que você precisa escutar novamente. Não pela história, mas pelo caráter de Deus é para você. E está lá. E o rapazinho lá em cima do muro olha e diz: mas Deus, você está aqui, vem. O que está acontecendo? Aí olhou para o diabo aqui e disse: por que está aqui, Deus? Com os anjos tudinho, implorando para que eu vá, e você está aqui de boa, tomando suquinho. Ele disse: não, se você está em cima do muro, então você já faz parte de mim, não é mais dele. Então, se você tem alguma dúvida, preste atenção. Se você está duvidando da palavra de Deus, preste atenção. E essa noite eu vim aqui exatamente para que você, não pela minha palavra, não pelo que eu estou falando, mas o que Deus me pediu para falar para você, que você tome mais zelo com as dúvidas que você coloca no seu coração. Porque dúvida que você coloca no coração, ela vai frutificar. Porque nossa boca fala do que o coração está. Se seu coração está em dúvida, o que sua boca vai falar? Dúvidas. Se seu coração está cheio de amargura, de dúvida, que não acredita mais em Deus, que Deus matou, que tudo que eu tenho hoje, que eu não estou conseguindo alcançar é por culpa de Deus, sua boca vai falar o quê? Só dúvidas, só coisas ruins. E a palavra de Deus fala que morte e vida estão no poder da... Então, por isso que nós temos que ter cuidado com o que chega no nosso coração e do que sai pela nossa boca. Porque talvez eu e você seja capaz de matar uma pessoa pelo que nós vamos falar para ela. Da mesma forma que nós podemos salvar uma pessoa falando para ela. Amém? Aleluia. Vai comigo lá em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 2. Aleluia. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Aleluia. Quem não encontrou, dê um amém. Que bom que todos tenham encontrado, né? Menos eu. Tito, capítulo 1, versículo 2. Achei. Tito 1, capítulo 1, versículo 2. Diz o seguinte: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode... Sua Bíblia diz o quê? Olha só, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode, prometeu antes... Aqui está dizendo que Deus pode mentir? Se Ele não pode mentir, significa dizer que Ele não quebra as promessas dEle. Então significa dizer, se você tem uma promessa de Deus, ela vai ser cumprida. Agora, se ela não for cumprida, não vai culpar Deus, vai culpar o seu caráter, do que você tem feito diariamente para que isso aconteça. Porque não adianta. Não adianta. A salvação é individual. Às vezes as pessoas acham que a salvação ela é coletiva. O coletivo, ele é importante, ele é significativo e ele dá pela palavra uma convicção para que você se afogueie, para que você tenha um momento de comunhão, para que você esteja ali em irmãos, para que você congregue, mas a salvação é individual. Porque você pode estar aqui, cheio, e seu irmão se salvar e você não se salvar. Amém? E aí tem algo bem importante que diz o seguinte: se Deus pudesse tudo, aí eu te pergunto, Deus pode tudo? Deus pode tudo?
Eu vou perguntar de novo. Deus pode tudo? Levanta a mão quem acha que Deus pode tudo. Agora levanta a mão quem acha que Deus não pode tudo. Deixa eu falar para você que levanta uma mão dizendo que Deus pode tudo. Ele não pode. Porque se ele pudesse tudo, ele podia mentir. Se ele pudesse tudo, ele podia matar. Esse meu pastor, ele pode tudo de acordo com o caráter dele. E pelo caráter dele, e pelo que ele já disse na palavra, e pelo que já está escrito, ele não pode mudar. Se ele não pode mudar, então ele não pode tudo. Talvez você esteja se perguntando, mas rapaz, eu levantei a mão. Calma, queridos. Eu também já levantei a mão. Só que a clareza, a luz da palavra, para que ela chegue até mim, eu preciso me chegar até ela. Para que eu tenha o conhecimento da palavra que tem nessa Bíblia, eu preciso me chegar até ela. Não tem como eu falei, é um relacionamento. Para que eu descubra e para que eu tenha consciência do caráter de Deus, para que eu não tenha dúvidas no meu coração, eu preciso me chegar até ela. E aí sim, quando eu me chego até ela, a revelação vem. E quando a revelação vem, eu não sou mais enganado por nada, nem por ninguém. Aleluia. 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 Vou pular umas coisinhas aqui. Vai comigo lá em Isaías capítulo 53. Eu disse que a gente ia ler um pouco de Bíblia hoje. Amém? Isaías 53, capítulo 4. Aleluia. Vocês estão recebendo? Você está aprendendo? Eu aprendi demais com essa palavra. Isaías 53, capítulo 4, Isaías 53, versículo 4, desculpa. Versículo 4. A gente vai ler até quem sabe o 5. Ele diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas... Leia comigo isso aí. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas... E nossas... levou sobre si. Aí eu te pergunto, verdadeiramente ele levou, ele deixou alguma coisa com você? Então pare de estar dizendo que as dores são suas. Pare de estar dizendo que o que você está sentindo é seu. Ai, minha dor de cabeça. Receba, você está dizendo que é sua? Como diz o pastor, vá concordando aí se eu disser um amém. Você quer que eu diga um amém? Continuando. E as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós consideramos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a... O castigo que nos traz a... O castigo que nos traz a... Então, pare de dizer que você não tem paz. Porque o castigo que nos traz a paz está sobre ele. E sobre, continuando, cadê? E sobre as suas pisaduras fomos, está dizendo aqui, fomos sarados ou fomos adoecidos? Isso aqui é uma promessa, é uma convicção, é o caráter de Deus falando para mim e para você. Vocês são sarados. Vocês têm paz. Vocês são sarados. Vocês têm paz. Continuando no versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aqui, olha só. Nós andávamos perdidos. Como ovelha quando sai do rebanho dela, fica lá bichinha. Eu não sei fazer a carinha que o pastor faz não, mas eu vou tentar, viu? Tá lá a ovelhinha lá perdida. Não é, pastor? Não sei não. E aí foi lá ele e te achou e te trouxe de volta.
E aí Ele te curou, Ele te cuidou, Ele te deu paz. Depois de tanta coisa que Ele te deu, porque você, na sua mente, no seu coração, você fica dizendo que coisas ruins que acontecem aí é culpa de Deus. Se a palavra é tão clara, tanta informação, não é um versículo, não é dois, não é no Velho Testamento, nem é no Novo Testamento, é durante toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ele fala claramente: minha palavra não muda, o meu caráter é bom, o que eu disse a seu respeito vai acontecer. Está no momento de você parar de duvidar. O pastor falou aqui, eu acho que foi domingo, sobre a compra na nossa casa, não foi? E sabe, queridos, se eu tivesse duvidado junto com a Ana, a gente não tinha comprado a casa. Só que Deus já tinha dito. E eu tenho que me apegar no que Ele diz. Ei, está na hora de você, parecendo aquele seu ursinho de pelúcia, quando você pega para dormir e bota o dedo na boca chupando o dedo com o ursinho e agarra ele, está na hora de você fazer isso com a Bíblia, ó. Eita, meu, né? Oxi, vai dormir comigo aqui, vai acordar comigo, vai comigo para todo canto. Está na hora de você fazer isso. Mas você olha para a Bíblia, passa por ela, volta por ela, está lá, vem para cá, nem lembra que tem uma Bíblia. Quando acontece um problema, diz: mulher, cadê minha Bíblia? Sei lá, tu não deixou no quarto, não? Não, a última vez que eu vi estava na sala. Não, mas eu acho que está em cima da geladeira. Não, mas se tu procurar direitinho, vai estar dentro do armário. Relacionamento. Relacionamento vai te clarear, vai fazer com que teus olhos do entendimento eles sejam abertos, que a luz divina de tudo que a palavra diz a seu respeito, você vai começar a ter convicção quando você começa a ter relacionamento. Para que eu possa confiar, eu preciso ter relacionamento. Para que eu consiga confiar no caráter de uma pessoa, eu preciso conhecer aquela pessoa, eu preciso conviver com ela, eu preciso trazê-la para perto e vamos andar junto. E aí sim, eu vou entender e vou começar a enxergar a fidelidade nas coisas que ela fala, a fidelidade nas coisas que ela faz, a fidelidade, a forma como ela trata as pessoas, o caráter dela quando algo vem para enganar e ela diz: eu não posso fazer isso. Eu até mostrei para a Anne hoje, eu tinha visto essa reportagem há algum tempo atrás, e me vem à memória aqui agora, de um ator lá de Hollywood, que ele é cristão. E ele, por saber e conhecer tanto a palavra e o caráter de Deus, e sabendo o que é bom e o que é ruim, ele negou alguns papéis como ator, e em outros ele foi afastado, as empresas sem querer contratar. Mas como assim? Por quê? O que é que isso tem a ver com a ministração de hoje? Sabe por que foi que ele foi afastado? Sabe por que foi demitido de Hollywood? Porque ele recusou fazer cenas de sexo com outras mulheres. E não foi nenhuma vez, nem duas vezes. E ele disse: o meu corpo, a minha boca é de minha mulher. Isso é conhecer o caráter de Deus. Isso é saber que isso não está em linha com a palavra. Ah, mas é o trabalho dele. Sério? Quer dizer que se no seu trabalho o seu patrão manda você mentir, você vai mentir? Quer dizer que se você trabalha num caixa como financeiro e seu patrão diz: olha, desvia um pouquinho desse dinheiro aí para a gente fazer outras coisas, você vai fazer? Está lá a Leila, que tem um manuseio lá por dia de milhões na mão dela, 100 milhões passando pela mão de Leila. Aí chega lá o gerente de Leila e diz: Leila, é o seguinte, consegui um esquema aqui para desses 100 milhões que está passando por tua mão, uns 2 vir para a gente, e ninguém vai saber nada. Tu vai fazer, Leila? Mas não é teu patrão? Não é teu gerente? Não é o teu chefe? E se você não fizer isso, você vai perder o emprego. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos tanto medo de perder algo, achando que vai ganhar, que acaba não acontecendo nenhum nem outro. Isso é conhecer o caráter de Deus.
Isso é saber quem verdadeiramente ela é. É entender que, mesmo quando tudo está ali, conspirando a favor de algo errado, ela escolheu o certo. Porque quando nós escolhemos o certo, é caráter. É igual à fé. Quando tudo vai bem, quando você está suprido em tudo nas suas áreas, quando seus celeiros estão fartos dentro da sua casa, quando você não tem falta de nada, dizer que tem fé é muito fácil. Isso não é fé, é convicção do que você já está vendo. Agora, quando você não tem nada e começa a declarar, dizendo que tem, isso é fé. Do mesmo jeito é caráter. É quando não tem como ninguém saber e você se posiciona, porque esse é seu caráter. Esse é o caráter de Deus. É isso que Ele quer a seu respeito e a meu respeito. Amém? Aleluia. Vai comigo lá em Salmos capítulo 33. 33, 4. Salmos capítulo 33, versículo 4. Aleluia. 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 33, versículo 4. Ele diz o seguinte: pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira. Todas as suas obras são... Vocês estão aqui? Eu vou ler novamente. Pois a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele não está dizendo que são algumas. Eu até circulei aqui, todas são todas. Ele não está dizendo que algumas obras que Deus falou a seu respeito, a palavra, alguma coisa que Ele disse a seu respeito, talvez aconteça. Não, Ele está dizendo que todas as obras são fiéis. Se são fiéis, vai acontecer. Significa dizer que Ele tem um caráter e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele diz a meu respeito e a seu respeito. Aleluia. E aí eu escrevi algo bem interessante aqui, que diz o seguinte: precisamos escolher se vamos acreditar que Deus pode fazer ou confiar que Ele já fez. Eu vou ler novamente. Precisamos escolher se vamos acreditar que Deus pode fazer ou confiar que Ele já fez. Acreditar é algo que eu posso desacreditar a qualquer momento. Agora, confiar... Então eu posso simplesmente acreditar que Ele pode fazer. Mas quando eu confio verdadeiramente com o meu coração que Ele já fez, que o caráter dele não muda, que a palavra dele, independente do que aconteça na minha vida, na sua vida, vai permanecer sendo fiel e reta e verdadeira. Ei, queridos, essa convicção que eu quero para meu coração, eu queria que você tivesse para o seu coração também. Amém? O Ministério de Música pode subir. A gente já está um pouquinho avançado. Aleluia. 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 Eu vou ler aqui 2 Timóteo capítulo 2. Eu vou ler aqui na versão A Mensagem. Não precisa colocar. Só queria que você prestasse atenção. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Ele diz o seguinte: mas a palavra de Deus não está atrás das grades. Por essa razão é que fico firme aqui. Assim, todos os que Deus chamar alcançarão a salvação. Ei, Deus te chamou? Você tem dúvida disso? Vou te perguntar mais uma vez. Deus te chamou? Você está com dúvida disso? A palavra diz o quê? Alcançarão a salvação de Cristo em toda a sua glória. Tenhamos certeza disso. Ele não diz tenhamos dúvida disso, que talvez aconteça. Ele diz tenhamos certeza disso. Se morrermos com Ele, viveremos com Ele. Se permanecermos firmes com Ele, reinaremos com Ele. Se virarmos as costas para Ele, Ele virará as costas para nós. Se desistirmos dEle, Ele não desistirá de nós. Pois não há meio de ser infiel consigo mesmo.
Eu não sei se você entendeu essa palavra. Ele simplesmente está dizendo o seguinte: que tudo que ele diz aqui, que você pega junto com ele, se você for fiel, ele vai ser fiel com você. E até mesmo se você virar as costas para ele e quiser abandonar ele, ele não vai te abandonar. Porque o caráter dele não muda. Quem é, eu já perguntei, pai e filho, ou pai e mãe aqui, você deixaria seu filho, se por um acaso seu filho virasse as costas para você, você viraria as costas e sairia de perto dele? No mínimo você dava um puxão no braço e ei, é para cá, viu? Não é assim? Ei, você como pai, você tem autoridade. Você como pai, você tem que tomar um posicionamento. Deus já tomou o posicionamento dele. Ele já declarou uma palavra, ele já escreveu a palavra, ele já declarou uma promessa, ele já afirmou a promessa, ele disse que era reta, ele disse que era verdadeira, disse que ela não mudava. E você como filho, o que você está fazendo? Com o caráter que Deus tem e ele te deu. Porque nós precisamos ser, a Bíblia diz, nós somos imitadores de Cristo. E quem era Cristo? Como era o caráter dele? A gente já falou aqui. Se nós somos imitadores, aí eu te pergunto, reflita, quem você tem imitado de fato? As suas ações têm sido para quem é imitador de Cristo? Para quem tem o caráter de Cristo? Amém? Aleluia, fica de pé. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu vou ler algo aqui que eu escrevi. Eu tinha visto uma frase, e aí eu peguei essa frase, eu gosto de fazer sempre isso, eu vou colocando um pouco de minhas ideias. E ficou o seguinte: nunca tenha medo de Deus. Nunca mais deixe o diabo torcer ou distorcer o caráter de Deus, porque Ele é seu Pai. Assim como você defende o seu pai, quando chega alguém falando que ele é um mau caráter, defenda o seu pai que está lá no céu. É Deus que te livra do mal, dos perigos, das doenças, enfermidades e principalmente da morte. Amém? Então chegou o momento da gente parar de estar acreditando nas informações que o diabo diz a meu e a seu respeito. Porque o diabo ele pode dizer qualquer coisa. A Bíblia diz, o diabo é quem? O pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, tudo que ele fala, consequentemente, não vale de nada. Pare de estar dando ouvido a ele. Começa a ouvir, começa a ter um relacionamento sério. Ao invés de colocar simplesmente lá no Facebook em um relacionamento sério, comece ao invés de apenas colocar, começa a ter. Só que é com Deus. Porque quando você conhece, tem um relacionamento com Ele, você vai conhecer o caráter dele. Se você vai conhecer o caráter, você jamais vai duvidar do que Ele disse a seu respeito. E tudo que tem aqui, nada mais é do que a verdade. Amém? Aleluia. Aleluia, Deus é bom. Que palavra poderosa, amém? O irmão está aprendendo direitinho, viu? Parece que seu professor é o mesmo do meu. Aleluia, Deus é bom.